Bom dia, tarde e noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Laboratório de Física Geral, FIF 121, do campus Florestal da UFV. Nós vamos, ao longo do semestre, ver 9 práticas em que nossos objetivos serão determinar algumas grandezas físicas usando procedimentos experimentais de laboratório, certo? Vamos partir para a primeira prática, então, que é a constante elástica de uma mola, né? O objetivo dessa prática é determinar a constante elástica de uma mola que você vai ter aí em cima da sua bancada. Para isso, nós vamos trabalhar com a lei de Hooke, que fala que a força elástica que você submete uma mola quando você está distendendo ela ou comprimindo ela, ela é diretamente proporcional à deformação que você faz nessa mola. A constante de proporcionalidade é justamente a constante de mola, né? A constante elástica que a gente quer encontrar, e esse sinal de menos aqui tem a ver com o caráter restaurador da força, né? Quando você comprime a mola ou distende a mola, ela quer retornar sempre para a posição de equilíbrio, então ela faz força oposta ao deslocamento que você está submetendo a essa mola. Nós vamos usar o FET, que é um site de simulação, para auxiliar a gente durante todo o período, né? Cada uma das práticas vai ter um link do FET para a gente clicar e ter uma visualização antecipada do que vai ser a nossa prática, né? Nas bancadas, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter uma mola dessa aqui presa na posição vertical e algumas massinhas para trabalhar, colocando ela na mola e observando a deformação, né? Então a gente tem que medir diferentes valores de força e diferentes valores de deformação. Os valores de força você mede colocando cada massinha dessa no dinamômetro que você tem aí em cima das bancadas, e um dinamômetro nada mais é do que uma mola de constante conhecida e uma certa calibração em Newton para você descobrir a força-peso que cada massinha vai aplicar ao ser colocada aqui, né? Então assim você terá os valores de F. Os valores do deslocamento, vejam bem, o deslocamento, se a gente tomar a posição de repouso da mola não esticada e depois a posição de repouso da mola depois que você adiciona uma massa, você tem aqui bem definido entre a linha pontilhada azul e a linha pontilhada verde, você tem bem definido aqui um valor de deslocamento, certo? Ou de deformação. Você tem que medir esse valor em laboratório, porém, você não vai dispor dessas linhas aqui, que deixa tudo mais fácil nessa simulação. Então, o que eu sugiro vocês fazerem, já que vocês não vão ter essas linhas aqui, é medir o comprimento total da mola antes e depois da deformação, né? Então, aqui, depois da deformação, você mede o comprimento dela sem ser deformada, subtrai dos dois, que você vai ter, então, a diferença entre as linhas azul e verde que representam essa deformação da mola. Ok? Então você vai ter um certo número de massinhas aí em cima da sua bancada. Você vai fazer uma medida adicionando massas progressivamente, né? Você vai fazer uma medida de força e a medida subsequente de deformação para diferentes valores de massinhas que você vai ter aí na sua bancada, certo? E você vai ter que anotar os dados numa tabela. Cadê aqui? Vamos achar nossa apresentação aqui. Então aqui, ó, você vai anotar os dados em uma tabela e vai prestar atenção que você vai precisar de anotar também as incertezas, né? Força em Newton, deslocamento em centímetro e as incertezas de cada medida que você está fazendo, que a gente pode discutir em sala ao longo da prática, como que serão essas incertezas, né? Você vai plotar um gráfico no Cy-Davis, em que você coloca a força em Newton no eixo Y e a deformação em X no eixo X, né? Por coincidência, quando a gente compara com a equação da reta, né? O X, que representa a deformação, está sendo colocado no eixo X, e o F, que representa a força, que cada massinha daquela força peso em Newton, está sendo colocado no eixo Y, né?
por uma simples comparação aqui da reta que vai ser gerada com a equação geral de uma reta, você vê que a constante elástica de mola que a gente está buscando é justamente a inclinação dessa reta, certo? Então, quando você pedir ao Sy Davis a inclinação da reta, ele vai estar te dando a constante elástica de mola. Você só vai ter que tomar cuidado com a unidade que vai ser devolvida pelo Sy Davis, porque desse jeito aqui ele vai devolver a constante de mola em Newton por centímetro, e isso não é sistema internacional. O sistema internacional é Newton por metro. Então você vai ter que fazer nos seus cálculos os ajustes necessários para obter a constante K de mola em Newton por metro. Certo? Obtido esse resultado, você vai ter também as incertezas, né, que o Sy Davis também vai te devolver, e você vai escrever o resultado de K com a sua respectiva incerteza para poder concluir o seu experimento. Ok? Então, por hoje é só, né? Fica aí nosso primeiro roteiro. Então, mão na massa, podem fazer a prática a partir de agora.